E partindo do pressuposto, então, que a mídia está dominada, que a gente tem essa doutrinação na escola, o que resta, então, para as pessoas para ter uma educação em casa, se informar como que for? Porque nos Estados Unidos ainda você tem umas TVs mais voltadas. Tem a Fox, né? Exatamente. Aqui a gente tem a Jovem Pan um pouco, né, para puxar a sardinha para o meu lado um pouco. A Jovem Pan, eu diria que está muito pouco dominada pela esquerda. Tem esquerdistas, mas eu diria que está um meio a meio, né? Mas eu acho que a Rede TV dá espaço para... Mas não é a maioria, mas acho que eles dão espaço para a direita. Agora o resto não tem, né? A mídia está realmente completamente corrompida. Eu acho que o que dá para fazer para despiorar o cenário, né? Para usar a linguagem da mídia mainstream. Educação em casa, né? Que é o que eu falo. Eu tenho um curso chamado Doutrina Zero, onde eu estimulo aos pais a conversar com os filhos, a não se calarem diante de doutrinações óbvias nas escolas, né? Teve o caso agora de um menino que chama Vitório. Ele é filho até de uma mulher que eu adoro, que é a Marcele. E é um menino de 17 anos que, diante de uma palestra da Índia Guajajara, numa das escolas mais caras de São Paulo, né, que é a Avenues. Então, esse professor militante levou a Índia Guajajara para falar sobre o movimento sem terra e sobre a redistribuição de terras. Sim. E esse menino é do agro, né? Ele vem de uma família do agro, ele tem essa educação em casa, então a mãe é muito politizada, a Marcela é super politizada, ela fala disso com ele, o pai também. Então, ele tinha conhecimento para enfrentar essa militância na escola. Então, ele chegou lá, ele pediu licença, pegou o microfone e falou, olha, você me desculpa, mas redistribuição de terra é invasão de terra, isso é errado, né? Ele teve uma fala fantástica lá e repercutiu esse caso, ficou super famoso, né? Mas para o menino fazer isso, ele tem que ter primeiro uma segurança muito grande de que os pais vão estar do lado dele. Então, assim, é importante sim que os pais estejam a par e se informem sobre o que acontece. De modo geral, né, na política brasileira, em tudo que é tipo de coisa. E é importante que ele esteja informado sobre a veracidade dos fatos. Então, assim, para um moleque de 16, 17 anos enfrentar aquela caterva juvenil progressista, né, aquilo que o Olavo de Carvalho falava, né? É muito fácil você se virar contra o seu pai e a sua mãe, né? Que são dois indivíduos. Agora, eu quero ver se ser macho e enfrentar 200 negros lá no colégio, né? Aí sim, você tem que ser macho. E que, na verdade, a maioria das vezes as pessoas não são, né? Ainda mais um jovem ali está num momento de formação de caráter, de insegurança, onde ele precisa se sentir inserido, aceito, né? No grupo. Fazer parte de um grupo. Então, o moleque tem que ser muito macho mesmo para chegar lá na frente e fazer como o Vitório fez. Mas eu acho que é uma das formas, porque esses professores militantes só fazem o que eles falam, só fazem o que eles fazem porque os alunos ficam calados. Eles têm medo de repetir, de não ter nota. Né? Eles são oprimidos. Então, se o aluno se sente... não tem coragem, ele não se sente à vontade para poder contestar o que está sendo dito, na verdade, o oprimido é ele. Né? Na verdade, o certo seria dar todas as visões possíveis e o aluno decidir, né? Não é para dar uma visão ou outra, né? Mas sim dar todas as... Para ser bem sincera, eu sou contra a escola dar visões. Eu acho que a escola tem que ensinar o que tem que ser ensinado. É matemática, sim, mas eu estou falando, geografia. Por exemplo, na hora de história, falar o que a gente está falando aqui, falar sobre comunismo, socialismo, explicar o que é capitalismo, não ter uma vertente só, entendeu? Sim. E contar uma historinha bonitinha. Eu de certa forma, eu sou um pouco contra... Talvez essa premissa, porque você está falando aí que o comunismo pode ser bom, e ele não pode. Né? Quando você tô falando historicamente. A esquerda, onde ele aconteceu, como aconteceu. A respeito da história, sim. Você tem que contar o que aconteceu historicamente, base em fatos. Agora, quando você começa a falar para o aluno, olha, o comunismo valoriza tais pautas e o capitalismo tais outras pautas. Então, você escolhe o que você acha que você tem que defender. Não, isso está errado. O comunismo é errado. É tipo você falar para um aluno que tudo bem ele ser nazista. A proporção é a mesma. Entendi. Você está colocando como... Porque se o nazismo também não pode ser ensinado, o comunismo também não pode ser ensinado. Entendi. Exatamente. Entendi. Que, diga-se de passagem, o comunismo matou muito mais do que o nazismo. Não estou falando que o nazismo... Exato. Ambos são igualmente terríveis. Maléficos mas assim, né? Que a diferença é que o comunismo tem um discurso bonitinho, só isso, né? E são muito mais inteligentes, né? Exatamente. E a princípio ele é por uma coisa boa, mas não é, né?
Exatamente. Ele tem essa carinha, ele é bem embalado. A igualdade para todos, de né? cara o nazismo já era escroto, a gente é superior exatamente. E o comunismo não. Exatamente. Olha, aquela coisa da soberba nacionalista, né? Do nazismo. Então é mais fácil. Sim. Nesse ponto, sim. E essas questões de minorias que a gente tem visto cada vez mais. Eu acho que tudo começa com uma proposta boa, né? Que é de igualdade, de proteger os mais fracos. E onde que é que ela passa do ponto onde ela vira opressiva também, você acha? Ela vira opressiva a partir do ponto que ela não tolera que pessoas daquele grupo não aceitem as ideologias que estão sendo impostas. Exato. Por exemplo, então no grupo de gays, um gay não pode levantar a mão e falar eu não concordo com isso, eu penso diferente. No grupo de mulheres, uma mulher como você, por exemplo, eu não concordo com esse pacote do feminismo. Você tem os gays com Bolsonaro que sofrem... O que é um contrassenso, né? Porque todo mundo busca a liberdade. Isso é tolher a liberdade da pessoa escolher o que é melhor para ela. Agora, eu não sei, será que todo mundo busca liberdade? Porque a impressão que eu tenho é que cada dia mais as pessoas estão com esse complexo de poodle do Xi Jinping, né? As pessoas, elas querem alguém uma mão falando, forte. Dando o quê? Né? Aquela cabeça do comunista mesmo, né? Tipo assim, eles querem que o Estado resolva todos os problemas deles. Eles querem que o Estado fale para eles o que eles têm que fazer. Porque ninguém quer arcar com a consequência dos próprios erros, né? É mais fácil o Estado errar. É mais fácil alguém errar ao te mandar fazer algo e depois você culpar aquela pessoa, né? Aquela transmissão de culpa. E você sair isento em relação à tua própria consequência. É a sociedade que envolve ele que é culpado. Exato. O estuprador não é culpado. É o machismo estrutural que é culpado. Exatamente. E aí fica fácil, porque essas pessoas não têm mais culpa. Aquele indivíduo é e você deixa de dar importância para a menor minoria que tem, que é o indivíduo. Né? Você tá abstraindo, né? Abrindo mão da tua identidade, de quem você é, para fazer parte de um coletivo que, obviamente, não vai dizer quem você é, porque nós somos diferentes, né? Todos somos diferentes. Por favor, Leni, joga para mim minha blusa aí. Tô com frio aqui, cara, por favor. Mas isso acontece... você acha que todo mundo que luta por isso e sabe dessas coisas é cinismo? Ou realmente tem gente que acredita realmente que está lutando pela liberdade e tal? Porque deve ter um pessoal que também é enganado, não tem? Tem aquela história, né? Goebbels, de novo, né? Você contando uma mentira não sei quantas vezes, ela torna-se verdade. Agora, porque a história bonita, não é bonita? Bonita. Quem que não quer? Poxa, racismo é uma coisa horrorosa. Pelo amor de Deus. Temos que acabar com o racismo. Não sei o que, a gente não quer mulher apanhando, a gente não quer ninguém apanhando, a gente não quer ninguém se ferrando na vida, né?